Amperge Convida, com Heloísa Carpena. Cidadania é a condição de um indivíduo como membro de um Estado, o que lhe confere um conjunto de direitos e também pressupõe o cumprimento de deveres. O pleno exercício da cidadania depende do conhecimento do direito. O cidadão precisa conhecer seus direitos e deveres para poder exercê-los e reivindicá-los. Além da aplicação da lei, o que o juiz pode oferecer à sociedade para que a cidadania se torne realidade? Essa pergunta é o mote da minha conversa com a convidada de hoje do Ampere Convida, Cristina Tereza Gaulia, que é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, doutora e mestre em Direito, professora da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, da qual foi diretora-geral, professora da mesma escola, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas e Acesso à Justiça, também da EMERGE, e coordenadora e idealizadora do programa Justiça Itinerante do TJRJ e do programa Justiça Cidadã, de formação de lideranças comunitárias, ambas do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Cristina. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Eu vou começar a entrevista te perguntando o que é o programa Justiça e Cidadania que você idealizou e coordena. Então, Heloísa, obrigada por esse convite maravilhoso. Falar desse programa de formação de lideranças comunitárias é uma glória para mim, né? O nome do programa é Justiça Cidadã e a finalidade de instituição desse programa, que nasceu como um projeto, porque a gente nunca sabia se ia dar certo e se ia sobreviver durante tanto tempo, né? Porque ele começou em 2004, quando era presidente do tribunal, o desembargador Miguel Pachá, de quem eu era juiz auxiliar. Então, o Justiça Cidadã nasce exatamente com esse mote: fortalecer cidadania. E como você disse muito bem, a cidadania somente se fortalece com informação. Na verdade, as pessoas têm um mito, né, de que é o muito dinheiro que fortalece cidadania, mas não. O que fortalece cidadania é a quantidade de informações que você tem. Informação é o pote de ouro para o cidadão. Aquele que tem mais informações é um cidadão mais empoderado. Então, há 21 anos atrás, na verdade, nós fomos convidados para ir uma vez no Ação da Cidadania, que é exatamente a ONG do Betinho, que na época já havia falecido e estava gerenciando o projeto o Maurício Andrade. E em lá chegando, eu como juiz auxiliar da presidência, fui então rodeada de lideranças comunitárias que naquela época distribuíam as cestas básicas do Natal Sem Fome, e as perguntas, elas vieram assim, as cachoeiras, vieram aos potes, perguntas das mais variadas espécies e todas elas dúvidas ligadas ao direito e a justiça, principalmente a organização da justiça e ao fluxo dos processos judiciais. Então, quando eu retornei para o tribunal, eu conversei com o desembargador Pachá e eu disse, então vamos fazer uma turma de formação dessas lideranças, vamos chamar juízes, promotores de justiça, defensores públicos, advogados, servidores da justiça, para conversar com as lideranças comunitárias do Ação da Cidadania, e ele, então, topou, concordou com essa ideia, e nós começamos, então, em 2004, com a primeira turma. As 3 turmas subsequentes foram ainda com as lideranças do Ação da Cidadania. Mas, posteriormente, é aquela coisa que a gente fala muito do teatro, né? É o boca a boca que faz o sucesso das peças teatrais, e foi o boca a boca que acabou fazendo o sucesso desse programa, hoje eu já posso dizer que é um programa, que é o Justiça Cidadã. Então, como é que a gente organizou isso? Nós convidamos aqueles juízes, aqueles promotores, aqueles defensores que já tinham a compreensão de que a nossa tarefa não se exaure nos processos judiciais, né? O defensor público não tem somente a tarefa de fazer uma petição inicial e acompanhar o processo. O promotor de justiça não tem somente a função de dar seus pareceres ou oferecer denúncias. E o juiz não tem somente a função de dar sentenças, desembargador, de prolatar acórdãos. Nossa função é um pouco maior do que essa. Ela sai do processo porque nós somos formadores de opinião. Nós temos
o dever, até pelo nível de salário que a gente ganha, os benefícios do cargo que a gente exerce, nós temos a obrigação de dar um plus, né? De colocarmos na sociedade aquele conhecimento que a gente tem para empoderar outras pessoas. E empoderar para quê? Para que o acesso à justiça seja mais democrático. Então, Estado democrático de direito só será concretizado se efetivamente as pessoas conseguirem chegar ao judiciário, que é o primeiro passo, na verdade, para você depois chegar à justiça. Então, eu sempre pensei e consegui, vamos dizer assim, em torno de mim, ter amigos, não só no judiciário, mas nas outras instituições também, que concordaram em vir e conversar com essas lideranças que foram chegando anos a fio. E hoje, só para você ter uma ideia, Heloísa, a gente já formou 2.500 pessoas do estado inteiro, da cidade inteira, da periferia, das favelas, né? Fatos como o acontecido ontem, né, me corta o coração, porque, na verdade, a gente sabe que essas pessoas vêm e elas trazem as suas dores, trazem as suas mazelas, as suas faltas, né? A falta que o Estado faz quando ele não está presente, e tudo isso é a dinâmica, é o material com o qual a gente trabalha nas aulas. Sim. Obviamente que não é uma aula do tipo, né, Exclusiva, cuspigis, claro. né? Claro que não. É uma coisa mais de diálogo, de troca de informações. Foi assim que nasceu e a gente está muito contente porque até hoje, 21 anos depois, abril do ano que vem vamos fazer 22 anos, o curso ainda continua. E atualmente está em andamento a 47ª turma desse programa Justiça Cidadã. Fantástico. Eu vou fazer aqui um registro, porque hoje nós estamos gravando no dia 29 de outubro de 2025, o dia seguinte da que considerada até então a operação policial mais letal de toda a história, né, do estado do Rio de Janeiro. Então, um caso de violência policial em que, né, foi trazido pelas autoridades, né, a questão da DPF 639, 639 não, desculpa, 635, não é isso? 635. Sobre a qual nós fizemos também um programa aqui no PS Convida, quero fazer essa referência para que os ouvintes vão lá conferir, e que, antes de iniciar a nossa conversa, eu dizia, não sei hoje se essa conversa é para me deixar mais alegre, mais consolada, né, ou não. Então, diante, né, do que aconteceu. Então, me diga, Cristina, quem é o seu público-alvo? Quais são essas lideranças comunitárias hoje, né, tão afetadas por esse episódio lamentável, né, Então, que em nós primeiro vivemos? lugar, Heloísa, são as pessoas que não têm informação sobre a organização judiciária, sobre como se faz ou como se perfaz o acesso à justiça verdadeiro, como eu disse, num Estado democrático de direito. Como é que você chega à justiça? Como é que você entra no judiciário? E o desfazimento de vários mitos, né? A polícia prende, o juiz solta, é um dos grandes mitos, né, que corre na boca da população. Então a gente esclarece tudo isso. E é, na verdade, um debate entre pessoas das mais diversas áreas. Então você me pergunta quem são as lideranças comunitárias, e eu te respondo de uma maneira muito simples. São todas as pessoas que nos chegam. Qualquer pessoa que se inscreva, e a gente abre inscrições no site do tribunal, é claro que o curso é inteiramente gratuito, né, bancado pelo Tribunal de Justiça, e os professores são todos voluntários, né? Então, qualquer pessoa que chega é admitida no nosso curso como aluno, um curso que dura 2 meses, com 2 aulas por semana de 3 horas cada uma. E essas pessoas são lideranças comunitárias propriamente ditas, são gestores sociais, são professoras e diretoras de escolas municipais e escolas estaduais. Nós já tivemos soldados bombeiros, oficiais da Polícia Militar, enfermeiros, médicos, engenheiros, todo mundo que nos chega, donas de casa, pessoas aposentadas, presidentes e presidentas de associações, diretores de ONGs, de organizações não governamentais,
pessoas que já cumpriram pena e saíram e querem saber como reestruturar a sua vida, o que precisam fazer para, de repente, melhorar de vida, como, por exemplo, montar uma empresa e se tornar empreendedor individual. Tudo isso aparece como matéria ou como disciplina nesse nosso curso da Justiça Cidadã. Mas existe um processo de seleção? Nenhum. É só Hum. inscrever-se no site. Quando a gente abre, a gente faz uma chamada no site do tribunal. E as pessoas se inscrevem. Essa 47ª turma que está agora em andamento, ela é a primeira turma híbrida que nós estamos fazendo. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos, desde que começou no dia 2 de outubro, nós tivemos 90 pessoas presenciais em sala de aula, num dos auditórios lá do nosso tribunal. Via de regra, a gente usa ou o auditório da escola ou o auditório da corregedoria, e 300 pessoas inscritas online. Quer dizer, eu ainda nem sei te dizer se dessas pessoas inscritas online, né, que estão, vamos dizer, participando virtualmente do nosso programa, como é que elas estão, vamos dizer, recebendo isso, recebendo as informações. Qual é a validade, se elas efetivamente conseguem ficar até o final de 3 anos. Isso eu não posso te dizer ainda, mas eu sei que as pessoas que estão em sala de aula chegam cedo, chegam na hora e saem 3 horas depois. Às vezes a gente fica até mais do que 3 horas, porque há um processo de diálogo, de trocas muito importante. E uma coisa que eu acho assim, que eu acho sensacional nesse curso é que a gente não só dá, né? Porque pode parecer que nós, da grande família do judiciário, como eu gosto de chamar, né? Nós, juízes, desembargadores, promotores, procuradores, delegados de polícia, defensores públicos, que só nós estamos dando, não, nós recebemos muitas informações. Porque, como nós dizíamos há pouco, é impossível você conhecer a realidade de tudo que nos cerca. É impossível você perceber as dores e os sofrimentos de todos os jurisdicionados. Então, quando você está numa sala de aula onde você tem pessoas que estão interessadas em receber informações, mas também estão querendo dar informações, você cresce muito. Você recebe informações que você leva para a tua prática diária, né? E eu me lembro de um episódio muito interessante, vários, teria vários para contar, mas esse é um episódio muito marcante. Nós tivemos uma aula com o hoje desembargador Luiz Márcio sobre direito eleitoral. E aí o Luiz Márcio estava dizendo, olha, vocês não devem se deixar influenciar pelos santinhos, pelas camisetas que os maus candidatos podem vir a distribuir para vocês devem pensar qual é a pauta que esse candidato, esse vereador vai ter. Aí lá no fundo da sala levanta a mão, uma menina jovem até, magrinha, levanta a mão e fala assim, doutor, deixa eu lhe dizer uma coisa, quando meu filho passa mal no alto da favela, é só o doutor deputado fulano de tal que tem condição de levar meu filho para o hospital. Eu voto nele, o senhor vai me desculpar, né? Com santinho ou sem santinho, com camiseta ou sem camiseta, eu voto nele porque ele é o único que me ajuda. Então, assim, são essas experiências, são essas informações, né, que acabam abrindo um horizonte incrível para pessoas como nós, que passamos uma grande parte do nosso tempo, na verdade, né, guardadas nos castelos de cristal, Sim. né, que são os fóruns e tal, as nossas salas refrigeradas e tal. Então, o programa Justiça Cidadã é essa via de mão dupla, né? Você dá informações que as pessoas pedem e querem e precisam, mas ao mesmo tempo você recebe informações que eu considero riquíssimas para culturalmente você saber exatamente em que sociedade você está trabalhando. Essa abertura do Poder Judiciário não é uma novidade, mas é uma coisa, em certa medida, estranha, né? A sua vocação natural, vamos dizer assim, como você está dizendo, mais encastelado, mais distante. E você sempre teve essa preocupação, não só nesse caso do Justiça Cidadã, mas você teve também tem a experiência do Justiça itinerante. Verdade. Então, conta para nós o que que é isso. Então, na verdade, esses dois programas, né, nasceram para e passo, nasceram muito juntos em 2004, sendo que o Justiça Itinerante
é prestação jurisdicional. As pessoas confundem um pouco até hoje, né? Aí a emenda constitucional 45 que nos trouxe a justiça itinerante, já vai aí um longo tempo, desde 2004, mas as pessoas ainda chegam para mim e falam assim, aquele teu projeto social que você tem, e eu falo, gente, olha, a justiça itinerante, em primeiro lugar, não é meu projeto, é um projeto do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim como existem outros tribunais no Norte, Nordeste, Centro-Oeste, que também implementam justiça itinerante. Então, não é um programa de uma pessoa, não é personalizado. É, na verdade, um programa do tribunal. E se é um programa do tribunal, não pode ser uma ação social. A gente não distribui cesta básica. Quem distribui cesta básica é lá a Ação da Cidadania e ONGs congêneres. A gente presta jurisdição. O Ministério Público que vai a bordo dos ônibus, ele não está fazendo uma ação social, ele está dando os pareceres ali nos processos onde a sua atividade é obrigatória. A gente precisa da defensoria para a defensoria fazer as iniciais que dão aso aos processos que a gente julga dentro do ônibus. Só que o que acontece? Quando a gente vai até as comunidades, e hoje a gente tem 28 justiças itinerantes fixas em vários locais da cidade, em vários locais do estado, onde o ônibus com juiz, com promotor e com defensor e servidores vai uma vez por semana. E além disso, a gente tem as justiças itinerantes especializadas. A gente vai a presídio, a gente vai à zona de prostituição, a área de trabalhadores do sexo, a gente faz ações sociais com ações jurisdicionais, olha só como é que a gente mesmo erra, né? Com os moradores em situação de rua, a gente trabalha com indígenas, a gente trabalha com um cabedal enorme de minorias abandonadas. E o que é que a gente faz? Presta jurisdição. Então, a gente requalifica nome e gênero de pessoas trans, a gente dá certidão de nascimento a quem não tem, ou a quem não consegue uma segunda via, porque a segunda via é inacessível. A gente trabalha com todas as questões de direito de família, todo, ou direito das famílias, né? Como a Berenice Dias gosta de dizer. A gente trabalha com juizados especiais cíveis, a gente trabalha com um número enorme de competências que são competências jurisdicionais, né? Mas quando começou o projeto, não me corrija se eu estiver enganada, não havia tantas varas regionais como há hoje na nossa cidade, né, que estão espalhadas por todo o território. Ainda assim, existe demanda para esse projeto? É incrível Heloísa, isso, é né? inacreditável. Eu costumo dizer, quando eu dou aula para os juízes mais novos, né, que estão chegando e tal, e não sabem o que que é, e chegam muito arredios, né, chegam com o pé atrás, né? Mas vocês vão para a favela? Nós vamos para a favela e nunca tivemos nenhum problema em 21 anos. Nunca, nunca. Sim, quando o Estado entra para cumprir a sua função de Estado, né, as coisas Exatamente funcionam de isso, outra forma, né? exatamente isso, porque a gente vai para garantir direitos fundamentais. Mas aí você me pergunta, a gente abre e ainda assim tem? Ainda assim. Por quê? Porque existem pessoas que não entram nos fóruns, Heloísa. Não entram nos fóruns porque não tem dinheiro, Aham. não entram, Se dinheiro para sentem passagem, não intimidados. entram, não entram nos fóruns porque não tem informação, não entram no fórum, você tem toda a razão, porque tem medo do juiz. Isso é uma coisa que há uns anos atrás, eu falava, como assim ter medo do juiz? Como alguém vai ter medo de mim? Tem medo do juiz. Então não vão. Não entram nos fóruns porque não tem roupa, É, não as tem próprias sapato. construções, aí eu acho que vale essa reflexão também, Ah, não favorecem, claro né, a que não. aproximação da Nós não população. somos É, amigáveis, né? Os fóruns agora estão cada vez mais mesmo os mais imponentes. recentes, é impressionante Exatamente. isso, Então, devia ser o assim, contrário. se você não tiver sapato, você não entra no fórum. Seja o fórum do interior, seja um fórum regional, seja um fórum mais simplinho ou seja um fórum mais sofisticado. Não entra. Se você não tiver calça comprida, você não entra no fórum. Nós tivemos um caso também muito interessante, né? Porque durante a pandemia, nós trabalhamos com a requalificação de nome e gênero de pessoas trans que precisavam ter a sua certidão de nascimento para então obter a sua documentação e poder buscar os auxílios que o governo federal estava dando. Então, eu abri o meu gabinete e dois colegas, a Cláudia Mota, que hoje está também como desembargadora, e o André Brito, trabalharam dentro do meu gabinete. E o André Brito tinha que descer lá embaixo para meio que dar um habeas corpus às moças trans
que precisavam entrar no fórum para ir até eles, para fazer a audiência, por causa das roupas. Então, assim, são coisas que a gente não imagina que possa acontecer, mas nós somos tão formais, e isso é um mito, né? De que a formalidade é da essência de tudo que a gente faz, até é, mas não ao ponto de impedir o acesso ao judiciário ou o acesso à justiça. Então foi muito engraçado. Nós hoje achamos graça disso, mas na verdade é trágico, porque as trans estavam lá embaixo e não conseguiam entrar no fórum por causa das roupas que elas estavam vestindo. É trágico que ainda seja assim, porque eu me lembro do tempo em que se discutia se nós, mulheres, podíamos entrar de calça comprida nas Exatamente. salas de julgamento, porque éramos obrigados a usar saia. Exatamente isso. Então, Hoje, assim, hoje é piada isso, é, mas você vê que não mudou exatamente. tanto Mas é assim. a caminhada histórica É, de todo o asseguramento de direitos fundamentais, é essa, é. entendeu? Mas voltando só para arrematar a tua questão, né, de ainda precisa. Nós temos 10 municípios no estado do Rio de Janeiro que se emanciparam e na lei de emancipação não foi criada a comarca. Então eles só têm poder executivo e poder legislativo. Nunca terão um fórum ali. Então, ali nós temos um ônibus para que aqueles munícipes, pelo menos nas coisas mais básicas, não precisem ir ao fórum da cidade ou do Central. município do qual se emanciparam. Então, assim, quando você vai para a favela, né, e a gente está em 7 favelas com a justiça itinerante, aliás, que hoje nós tivemos que suspender, porque é claro que quando acontecem convulsões sociais, como aqui vivenciamos ontem, a gente não pode Colocar em colocar em risco, risco claro. nem as pessoas que a gente atende e nem a nossa própria equipe, né? Mas quando você vai para a favela, você percebe que o trabalhador que trabalha de sol a sol, né, de segunda a sábado, no horário do expediente, o horário de trabalho dele é incompatível com o horário de funcionamento da justiça, com o horário de funcionamento de atendimento da Defensoria Pública. Então, se você não vai até lá, às vezes passam-se anos a fio e a pessoa vai levando uma vida pela metade. Não pode tirar a documentação completa, não pode tirar o título de eleitor, porque está ali faltando uma série de documentos. Às vezes ele tem a certidão de nascimento, mas tem um erro na certidão de nascimento. E aí ele não consegue tirar a identidade, não consegue tirar o CPF. Hoje, na verdade, está tudo um cadastro único, né? Mas até bem pouco tempo atrás não havia isso. Então, a gente tem que olhar isso, e a gente não trabalha à noite, né? Então, olha, veja só, essas peculiaridades que fazem com que haja uma clientela no ônibus que nós não conhecíamos. E essa clientela, ela vai aumentando na medida em que a gente itinera. A gente vai itinerando e vai descobrindo cada vez mais pessoas que precisam da gente e que não chegam àquele lugar onde nós, via de regra, atendemos. Sim. Uma indagação, voltando ao Justiça Cidadã, que me faltou fazer, é sobre as matérias, né, os assuntos e a grade que você tem desse curso. Então, via de regra, aqui no Rio de Janeiro, né, a gente faz 16 encontros. 16 encontros de 3 horas. Então, a gente fala sobre tudo o que se possa imaginar, principalmente sobre organização judiciária, que é a disciplina que abre, né? A gente discrimina todos os tribunais, quem é tribunal, o MP, Ministério Público, o que é, a que poder da República está subordinado, o que é a Defensoria Pública, o que é a advocacia. A gente explica essas coisas básicas, básicas mesmo, né? Depois a gente vai falar sobre a justiça eleitoral, claro, né? Fala sobre mediação. A gente tem uma aula de mediação dada pelo César Cury, pela Márcia Calainho, que é uma maravilha, porque a mediação não é só para fins judiciários. A mediação é para a tua vida, né? Você às vezes pode evitar numa briga de vizinhos um crime de morte se tiver uma pessoa da comunidade que saiba fazer bem mediação, né? A gente fala de direito de antidiscriminação, a gente fala de todas as discriminações e preconceitos. Isso pode parecer que não faz parte do direito, mas faz parte do direito. Hoje nós temos os protocolos, protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, com perspectiva de raça. A gente hoje tem a obrigação de levar determinadas características humanas em conta quando a gente lança uma sentença ou lança um acórdão. Então, sobre tudo isso a gente fala. A gente faz um juris tour.
Tem um dia que o nosso colega Joel, que é um juiz aposentado, ele faz um passeio com a turma por todos os locais do nosso fórum. Vai lá no órgão especial, vai no pleno, leva no plantão judiciário, leva no prédio do Museu da Justiça, ensina o que é, emerge. Então é realmente um juris-tour, né? Depois a gente fala muito sobre a facilitação do acesso à justiça. Claro que vai ter uma aula sobre justiça itinerante. A gente fala de direitos humanos, a gente fala de convenções e tratados internacionais, do Pacto de São José da Costa Rica, que são aquelas coisas que, na verdade, para nós são triviais, né? Mas as pessoas não têm ideia da importância. E aí eu exemplifico sempre, né? Poderíamos pegar vários exemplos, mas eu exemplifico sempre com a Lei Maria da Penha, né? É o exemplo clássico de como é importante você conhecer tratados e convenções internacionais e saber que existe uma Corte Interamericana de Garantia de Direitos Humanos, porque a Maria da Penha só conseguiu chegar ao final, né, do seu suplício quando ela foi lá para cima, porque esgotou dentro do país todos os recursos que tinha, não foram satisfatoriamente julgados e ela foi lá para cima. E dessa, vamos dizer assim, dessa ida dela à Corte Interamericana é que nasce a Lei Maria da Penha. Então, isso tudo é Condenando o traduzido. Brasil a cumprir com Condenando. sua missão. E O agora, Estado brasileiro, né? recentissimamente, antes de se aposentar, o ministro Luiz Roberto Barroso pediu desculpas às famílias que ainda estavam vivas sobre a chacina de Vigário Geral, porque foi outra condenação do Brasil. Então, sobre tudo isso a gente fala. Claro que a gente vai falar de Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, a gente fala de direito das famílias, né? De todos os desenhos familiares que existem hoje. A gente fala de direito ambiental. Obviamente que quando a gente envereda pelo direito criminal, direito penal, a gente vai falar sobre júri, a gente vai falar sobre juizados especiais criminais, a gente vai falar sobre as macroação penais contra as autoridades, né? Tudo isso é objeto do nosso curso, né? No final, a gente brinda os alunos com uma grande aula de responsabilidade civil, que é um dos caminhos que as pessoas têm, né, de verem indenizadas determinadas afrontas e prejuízos, né? A gente fala também do Estatuto da Pessoa com Deficiência e ensina a diferença entre todos os cartórios extrajudiciais que existem. Essa é uma grade básica. É claro que aqui ou ali a gente movimenta isso quando pode movimentar. E traz gente, hoje eu trago gente de todos os lugares do Brasil para dar aula. A gente já trouxe a Clarice Lima, lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande Falar do de Sul, superendividamento. para falar de superendividamento, claro, né? Aqui também sobre isso. Exatamente. A gente Mas não com a trouxe. Clarice, uma boa Não, pois lembrança. é, pois é. A Clarice é maravilhosa. Ela já veio, falou, ela adorou essa, porque é uma outra vibe, sabe? Você não está dando aula para aluno de direito. Sim. Eles não estão ali preocupados em anotar o que você está dizendo, né? Tanto que a gente até distribui. Eu te dei o livrinho, né, do juridiquês, que agora eu já nem sei mais está aqui, mas a primeira coisa que a gente distribui é esse livrinho que a AMB fez numa determinada ocasião, que é Traduzindo o Sim. Juridiquês, onde Associação dos Magistrados do Brasil. Né? exatamente, onde a gente tem todas aquelas expressões latinas que todo mundo fala, como se fosse assim trivial, como se todo mundo conhecesse, né? Só que a população não conhece. Então a primeira coisa, essa cartilha é para vocês entenderem como os juízes e promotores e defensores se comunicam em juridiquês, que é uma coisa que a gente quer abolir, mas que é também um vício de linguagem, né? Então é importante que as pessoas saibam, afinal de contas, o que é o data vênia, né? E é muito engraçado que as pessoas saem depois do curso, né, com um traquejo muito incrível. Letramento jurídico. Totalmente, é um traquejo diferente, e elas aprendem determinadas coisas e é assim, é muito alvissareiro, deixa a gente muito feliz, sabe? Porque eu imagino que tem um efeito multiplicador também, né? Porque quando você atinge essas lideranças, essas pessoas que têm, não é, um papel dentro da comunidade, você Claro, também está claro. multiplicando aí os efeitos disso. Você já colheu resultados Exatamente. concretos dessas iniciativas? É muito interessante. Você sabe que nós tivemos como aluno, ainda temos, de vez em quando ele volta, um ex-morador em situação de rua, que estava na rua. E a gente dá lanche.
Porque 3 horas a pessoa não pode ficar lá sentada sem comer. E nós, nas turmas, lá no início, e ainda em algumas mais recentes também, a gente tem pessoas que vêm só pela camiseta e pelo lanche. Me faz lembrar muito a história da escola, né? A criança Sim, que vai para a escola porque precisa daquela sim. refeição, né? E é muito interessante. Então, esse morador em situação de rua, ele cresceu de uma maneira tão grande, porque ele aprendeu a falar, ele aprendeu várias e várias coisas e acabou se empregando. Depois ele voltou várias vezes no curso com o filho. É muito, muito interessante. O filho tem um autismo em grau leve, então ele aprendeu tudo o que ele podia pleitear do Estado em favor do filho e se tornou uma liderança assim inequívoca. Toda a turma em que o Reinaldo está presente, ele faz toda a diferença. A gente tem gente que foi ser assessor de vereador, a gente tem meninos que foram fazer faculdade de direito, porque eu digo, não, olha, gente, isso aqui não é um curso de direito. Vocês querem estudar direito, vocês têm que fazer 5 anos de faculdade, né? Então, a gente tem muitas pessoas que depois vão estudar direito e que fazem concursos públicos e que entram para o Corpo de Bombeiros e que entram para a PM e que entram, inclusive, no tribunal. Né? E assim, como servidores, num primeiro momento, a gente tem um menino que está fazendo emerge hoje, né? E que provavelmente mas depois será juiz. Então, há realmente, é um curso, é uma possibilidade, não digo que é um curso que assim seria demais, mas é uma possibilidade de transformar vidas. As nossas também, Ah, com principalmente, né? certeza. Você também é magistrada responsável. Quero destacar essa expressão, porque eu te conheço, eu sei que foi você que inventou isso, né? Ao invés de ser a Sou muito diretora criativa, sou ou muito a criativa. coordenadora, ela é a magistrada responsável pelo Centro Cultural do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, CCPJ, que foi fundado neste ano, então é Esse uma ano, novidade. esse ano. Cuja missão eu fui lá fazer meu dever de casa, promover a cultura, a educação, a cidadania por meio do incentivo às diversas formas de expressão artística e reflexiva sobre temas que integram o diálogo entre o Poder Judiciário e as demais instâncias da sociedade. Então, Então, conta para nós a isso novidade. é assim, é um trabalho novo que está me deixando exausta amanhã, mas é Porque muito você tem bacana. pouca coisa para fazer. Tem pouca, E porque arranjou mais um. mas dizem, né, que a gente que faz pouca coisa não dá conta de nada, e gente que faz muita coisa pode dar mais tarefas que a gente dá conta. Isso foi uma surpresa para mim, o atual presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ricardo Couto de Castro, me chamou e disse: Gáulia, eu quero refundar o Centro Cultural do Poder Judiciário. Por quê? Porque nós somos a única instituição pública do centro da cidade que não tem um centro cultural. É Nós verdade. temos o Museu da Justiça, mas museu é museu. Centro cultural é Sim. uma outra proposta. Então, a Justiça Federal tem o seu centro cultural, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Correios. o Correios, exatamente, a Fundação Getúlio Vargas, todo mundo tem um centro cultural e nós aqui não temos um centro cultural. Então me disse o Ricardo, eu vou entregar isso para você. Você faz isso acontecer. E eu trabalho com cultura há muito tempo. Eu tenho um filho que é ator. Né? É um filho que não foi para o direito, meu outro filho foi para a história, um filho foi para a história, o outro filho foi para as artes. É um ator de teatro. Então eu vivo com o Lucas muita essa proximidade do mercado cultural. E eu acho que é a cultura que realmente alarga os horizontes e expande as fronteiras do conhecimento. Porque, como nós conversávamos há pouco, você não pode vivenciar tudo, mas é lendo um bom livro, lendo um bom romance de grandes autores ou de grandes autoras, vendo uma peça de teatro, assistindo um bom filme, é que você sabe exatamente o que acontece na vida dos outros. E você só consegue realmente desenvolver a empatia, né, que é, a meu sentir, o grande passo, o grande marco da humanização. A humanização pede empatia. É aquilo que você consegue enxergar no outro e que está em você também. É uma via de mão dupla, né? Tá em mim, tá em você, mas eu não enxergo em você, eu só enxergo em mim. Isso é um egoísmo. Então, quando você desenvolve empatia, você consegue enxergar o outro melhor. E você só consegue fazer isso com base na cultura. Então, nós criamos o Centro Cultural do Poder Judiciário, estamos trazendo a cada mês uma peça de teatro
estamos trazendo debates sobre filmes, estamos fazendo lançamentos de livros, e eu quero lançar o seu livro, que você já falou sobre ele aqui para mim. Nada de direito, né? Poesia, contos, crônicas. Estamos fazendo encenações, dramatizações. Aliás, você já fica convidada. Próxima peça que vai começar no dia 17 de novembro, inteiramente gratuita, é o Donatello, que é um menino que acompanha o processo de Alzheimer do avô, desde a infância até a idade adulta. É lindo, a linda peça, muito premiada em São Paulo, e nós conseguimos trazer o ator para apresentar a peça no nosso CCPJ. E em dezembro, os magistrados farão uma leitura dramatizada da Moringa Quebrada do Rainer Skleiss. Também vai ser uma surpresa, porque nós somos metidos, né? Magistrado é metido, né? Acha que pode ser ator. Então a gente está fazendo isso, e isso realmente tem sido uma coisa especialíssima dentro do nosso tribunal. E a gente está achando que vai dar muito certo. Para encerrar nossa conversa, eu vou te dar espaço para você fazer a propaganda. Claro, olha só, gente, aqui, olha, é o cartazinho dessa 47ª turma. O ano que vem, nós teremos 2 novas turmas no centro da cidade, híbridas também, mas eu convido as pessoas que se interessarem para que façam presencialmente, porque é a cidadania entrando no fórum, não como parte, não como ré, mas entrando no fórum como uma parceira do judiciário, aprendendo as coisas que o judiciário pode fornecer para que essa cidadania se fortaleça. Então, ano que vem teremos 2 turmas novas, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, e temos várias turmas acontecendo também nas outras cidades, nas outras comarcas. Esse ano tivemos Barra Mansa, Três Rios, Campos dos Goytacazes. E nas regionais temos também Santa Cruz e Bangu. Então, daqui para frente, eu quero convidar todo mundo que escuta esse podcast maravilhoso a participar de um curso da Justiça Cidadã. Muito bem. Cristina, parabéns pelo seu trabalho. É realmente uma honra te receber aqui hoje. Eu quero te agradecer muito dessas inúmeras atividades que você tem, ter conseguido um tempo para vir aqui conversar conosco e agradecer a audiência dos nossos ouvintes. Lembrando que o Ampege Convida, as entrevistas na íntegra estão disponíveis em vídeo no nosso canal no YouTube e em áudio nos principais tocadores. Obrigado por esse espaço. É sempre um prazer estar com você, uma grande amiga, uma grande companheira e uma grande parceira, né, nessa onda, nessa vibe de fortalecimento de cidadania que eu sei que você pensa como eu. Obrigada.